Olá! Vamos resolver uma questão de ciclo termodinâmico, tá? Ela envolve muitos conceitos importantes, então processo isotérmico, isobárico, adiabático, ciclo, né? Então processos que iniciam e terminam no mesmo estado, envolve primeira lei, então é uma questão maravilhosa para a gente recordar bastante conceito. É uma questão de segunda fase da Unesp, então ela é dissertativa e eu vou tentar organizar na nossa lousa bem maravilhoso, como se você estivesse na hora da prova. Vamos ler! Determinada massa de gás ideal sofre a transformação cíclica ABCDA, mostrada no gráfico. As transformações AB e CD são isobáricas, BC é isotérmica e DA é adiabática. Considere que a transformação AB, que na transformação AB, 400 kJ de calor tenham sido fornecidos ao gás e que na transformação CD ele tenha perdido 440 kJ de calor para o meio externo. A gente observa o gráfico e a pergunta vem na sequência. Calcule o trabalho realizado pelas forças de pressão do gás na expansão AB e a variação de energia interna sofrida pelo gás na transformação adiabática DA. Pessoal, então aqui na nossa lousa eu coloquei novamente o gráfico que está lá na questão, certo? Com os dados, então cuidado ao ler o gráfico em relação à escala, tá vendo? Que aqui nós temos pressão com 10 a quinta newton por metro quadrado. Então, na hora que a gente for extrair esse dado de 4, nós vamos escrever como 4 vezes 10 a quinta newtons por metros quadrados é a unidade de medida da pressão. Certo? Cuidado para não esquecer aquela potência de 10 lá em cima. Já no volume, nós temos um metro cúbico só. Então, quando a gente for extrair, nós vamos extrair o 2, o 0,3 e assim por diante. Beleza. Recordando rapidinho aqui, ó. Listei as transformações ou os processos, né, termodinâmicos com os nomes que o enunciado nos disse. Então, vamos lembrar, olha só. AB é uma transformação isobárica. O que significa isobárica, pessoal? Compressão constante. Olha lá, P constante. E lá no gráfico a gente pode observar isso. Tá vendo que de A para B nós temos uma linha horizontal? Então, a transformação AB, o que ela representa? É uma expansão, ou seja, o volume cresce, aumenta, só que há uma pressão constante, a pressão não se altera, mas o volume cresce, certo? Tá bom, e ele disse assim em relação ainda à transformação AB, que nessa transformação o gás recebe 400 kJ do ambiente externo. Ele fala, 400 kJ são fornecidos ao gás. Então lembra que em relação aos sinais do calor, quando o sistema, que no nosso caso ele está chamando de gás, né, a massa de gás, quando ele recebe calor, essa grandeza é positiva. Já na transformação isobárica CD, ó, tá vendo? CD é isobárica também, você vê uma linha horizontal também, só que no sentido oposto. O que isso quer dizer? Compressão, certo? Aqui o volume cresce, aqui ele diminui, então uma compressão. E aí, o que ele fala? Que nesse processo CD, o gás cede calor para o ambiente externo. Então, como ele cede calor, nós temos um sinal de menos para o calor CD. Beleza, aqui estamos bem. Já a transformação BC, ela é uma transformação isotérmica. Aí já é mais intuitivo da gente lembrar que essa transformação acontece então a temperatura constante. E podemos concluir pela temperatura constante que a variação de energia interna BC é zero. Por quê? A energia interna ela é função apenas da temperatura. Se a temperatura não muda, a energia interna também não muda, então o ΔU na transformação é nulo, certo? E por último, vamos pensar na transformação DA, que é a adiabática. A adiabática, pessoal, é uma transformação na qual não existe troca de calor com o ambiente externo.
Então a gente modela essa transformação como se o sistema, a massa de gás, não enviasse calor e nem recebesse calor do ambiente que está fora dele, né, que está sendo considerado como o externo a ele. Então, já que ela é adiabática, nós podemos concluir o seguinte, que dA é igual a zero, certo? Então nós temos uma sequência de informações aqui importantes e perceberam que algumas conclusões elas vêm das definições de cada transformação que o exercício falou. Beleza. E outra coisa que eu queria que você frisasse é assim, quando você vê então linhas horizontais no gráfico PV, elas representam transformações a pressão constante, que são chamadas de isobáricas. Ótimo, vamos calcular então o que o exercício pediu. O trabalho no processo AB e a variação de energia interna no processo DA, tá? Vamos começar pelo trabalho, olha só. Cálculo do trabalho AB. Sabemos que quando uma transformação ela acontece a pressão constante, nós podemos calcular o trabalho assim, ó. Como a pressão é constante, podemos escrever assim: trabalho AB é igual a P, que P, essa pressão aqui na linha AB, vezes ΔV, que é a variação de volume. Como? Final menos inicial, certo? Lembra, quando a transformação é isobárica, ela acontece a pressão constante e nós podemos calcular o trabalho dela fazendo simplesmente P ΔV, tá? Beleza, então vamos substituir o que a gente sabe aqui a partir do gráfico. Olha só, qual é a pressão no processo AB? 4 vezes 10 elevado à quinta newtons por metros quadrados, certo? Ótimo. E aí vamos fazer essa variação de volume. Olha só, qual é o volume em B? 1 metro cúbico. E qual é o volume em A? 0,3 menos 0,3. Como tá tudo no sistema internacional, newton e metro vai dar certinho. Então, podemos calcular que o trabalho no processo AB é dado por 4 vezes 10 à quinta vezes 1 menos 0,3, 0,7, certo? Fazendo 4 vezes 0,7, a gente chega em 4 vezes 7, 28. 2,8 vezes 10 à quinta, o que, gente? Mesma unidade dessas grandezas aqui, joules. Eu vou fazer uma transformação só por estética, porque aqui nós já estamos bem, estamos colocando a resposta em notação científica, beleza. Mas, tá vendo que o exercício usou as unidades todas em quilojoule? Então, eu vou deixar a resposta em quilojoule, porque se eu tiver que usar esse valor mais pra frente, eu já vou poder combinar com os demais sem precisar transformar naquele momento. E como ele me deu tudo em quilojoules, eu acho mais elegante apresentar a resposta desse item pedido em quilojoules. Então, nós sabemos que quilo equivale a 10 ao cubo, certo? Então, concorda que eu posso escrever como 2,8 vezes 10 ao quadrado vezes 10 ao cubo joules. E esse 10 ao cubo nós vamos substituir pelo quilo, né? E o 10 ao quadrado eu vou utilizar para multiplicar o 2,8. Seria 2,8 vezes 100, que vamos chegar aqui, ó, em 280 quilojoules. Eu acho esteticamente mais bonito porque o exercício nos apresentou os calores também em quilojoules. Maravilhoso! Essa é uma das respostas do exercício. Vamos para a segunda que nós precisamos calcular. Qual é, Thaís? A variação de energia interna no processo DA. Gente, normalmente, quando o exercício te apresenta um ciclo, você precisa usar essa informação, né, de que o processo é cíclico na resolução. Porque lembram que um processo cíclico é um ciclo, né? Ele ocorre quando, por exemplo, aqui, ó, eu começo o processo no estado A, B, vou para C, vou para D e volto em A. E
recomeço, recomeço, certo? Então, por definição, esse tipo de processo, ele começa e termina no mesmo estado. E, consequentemente, a variação das propriedades, quando o ciclo se fecha, é zero. Então, nós vamos usar essa informação. Vou dizer para vocês, ó. Vou dividir aqui para não confundir, certo? Vou escrever assim, ó. Em um ciclo, ΔU total é zero. Por que eu tô pensando no ΔU, pessoal? Porque é o que nós precisamos calcular. Como nós podemos escrever, abrir esse ΔU total? Assim, ó. ΔU AB mais ΔU BC mais ΔU CD mais ΔU, não é C, é DA, tem que somar, eles têm que se somar e dar zero. Por quê? Porque nós vamos partir de um ponto e voltar para o mesmo ponto, ou seja, sair de um estado e voltar para ali mesmo. Então, as propriedades têm que voltar a ser as mesmas quando o ciclo se fecha, tá? Então, aqui tá certinho, ó, AB, BC, CD e DA. Nós já sabemos o quê? Sabemos que o ΔU BC é zero e por isso nós podemos colocar isso daqui aqui, ó. Isso é zero. Essa daqui é a grandeza que a gente quer descobrir, que é o ΔU DA, é o que o exercício está pedindo. E aí, o que nós vamos ter que fazer? Usar a primeira lei. Sim, em dois processos. No processo AB e no processo CD. Porque com a primeira lei a gente relaciona trabalho, calor e energia interna. E nós já sabemos aqui, ó, os calores, o trabalho AB a gente também já calculou. Nós só vamos ter que calcular o trabalho CD, mas eu vou fazer um pouquinho mais rapidinho para não ficar tão extensa a resolução, tá bom? Então, olha só, vou deixar um espacinho para a gente substituir no final, tá? Vamos colocar aqui, ó, processo AB. O que a primeira lei dizia, pessoal? Dizia assim, ó, o calor fornecido é ΔU mais o trabalho, certo? Pensando no contexto do AB agora, vamos substituir o que a gente tem. Vou colocar aqui de índice, porque daí você já vai ficar mais organizado. Imagina que fosse uma de segunda fase, né? Ó, calor AB é ΔU AB mais trabalho AB, tá? Qual é o calor AB, ó? Tá aqui, ele recebeu 400 kJ, então mais 400. O ΔU AB é o que nós estamos procurando para substituir lá em cima. E o trabalho no processo AB nós calculamos agorinha, 280 kJ. Não falei que a gente ia usar? Já previ desde o início. 280, certo? Já estou substituindo assim, sem medo de ser feliz, porque tá tudo em quilojoules, certo? E aí nós podemos passar para cá, ó, menos ΔU AB vai ser 280 menos 400, certo? Então, multiplicando tudo por menos 1 ali, ó, e fazendo a diferença, vai sobrar 120, né? Seria menos 120, mas quando inverte o sinal, vai dar mais 120 kJ. Já descobrimos o que nós vamos ter que substituir aqui. E por último, calma, vai acabar agorinha, vamos fazer o mesmo raciocínio para o processo CD. Processo CD. Primeira lei, lembra? Calor CD é ΔU CD mais trabalho CD. Aqui, nós sabemos o calor que é menos 440 kJ, só que eu vou colocar o 10 ao cubo aqui, gente, do quilo, porque eu vou ter que calcular esse trabalho aqui, porque eu ainda não calculei, não foi pedido como trabalho AB, né? Vou substituir, ó, ΔU CD e vamos pensar, mas o processo CD também acontece a pressão constante, tá vendo? Porém, ele ocorre a 2 vezes 10 à quinta newtons por metro quadrado. Então, vamos colocar ele aqui.
2 vezes 10 à quinta, que é a pressão, ó, estamos seguindo a mesma coisa, a pressão ΔV. Só que no caso a gente vai fazer final menos o inicial, seria 0,5 menos 2. 0,5 menos 2, fim. Eu coloquei essas potências aqui, pessoal, para não ficar quilojoule de um lado e joule do outro, certo? Aí a gente pode trabalhar aqui de modo a manter o 10 ao cubo e fechar o ΔU em quilojoule. Então vamos lá, ó, ficaria menos 440 vezes 10 ao cubo é o ΔU CD, e quando a gente fizer 0,5 menos 2 vai dar menos 1,5. Menos 1,5, aqui, menos 1,5 vezes 2 vai dar menos 3. Então, menos 3 vezes 10 à quinta, certo? E aí vamos fazer a mesma coisa, vou escrever, ó, ΔUCD vai ser, aqui eu vou melhorar assim, ó, menos 300 vezes, menos 300 vezes 10 ao cubo, certo? E esse vai para o outro lado, mais 400 vezes 10 ao cubo. Agora podemos somar porque já estão com a potência igual, né? Menos ΔU CD vai dar, desculpinha, faltou um 440 ali, ó. 440 menos 300, 140. Mais 140 vezes 10 ao cubo, certo? Mas nós não queremos o menos ΔU, nós queremos o ΔU CD. Então, vamos ter que inverter o sinal. ΔU CD é menos 140 quilojoules, certo? Vamos substituir tudo ali para fechar o exercício de vez. Ó, ΔU AB mais 120, ΔU BC mais 0, ΔU CD menos 140, mais o que nós queremos agora, ΔU DA é igual a 0, certo? Então vamos fazer essa diferença, ó. 120 menos 140 dá menos 20. Passando para o outro lado, nós já vamos conseguir escrever que o ΔU DA vai ser igual a mais 20 quilojoules. Essa é a outra resposta do exercício. Esse exercício maravilhoso, te recordou um monte de coisa, certo? Obrigada por terem assistido até o final, espero ter ajudado e até a próxima. Mua!